Essa manhã a gente prossegue com a nossa exposição com base no Salmo de Romagem. Estamos aí na final agora, tem o Salmo 132, que será exposto hoje, 133, 134, e a gente encerra essa série. Então, nessa manhã a gente vai considerar a mensagem do Salmo 132. Abra lá, e eu quero começar lendo o Salmo, que a gente vai então considerar a mensagem dele juntos e aplicar à nossa própria vida. É dito assim, Salmo 132, verso 1 ao verso 18. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante os tranos de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolhe a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus povos. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os meus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Mantenha aí aberta, a gente vai olhar de perto a mensagem desse salmo e o que ela tem para nos ensinar nessa manhã. O Salmo 132 é um salmo diferentão. Por que eu falo que ele é um salmo diferentão? Primeiro porque ele é o mais longo salmo de Romagem. A gente tem 18 versículos desse salmo. O salmo anterior tem 3 versículos e os próximos 3 versículos também. Então, de todos os salmos de Romagem, ele é o maior salmo, que tem, portanto, o maior conjunto de versículos para o salmo de Romagem. Segunda coisa interessante é que esse salmo faz com a gente um exercício bem diferente do que havia sido feito até então nos salmos anteriores. Nesse salmo a gente é chamado para conectar o passado, o presente e o futuro do povo de Deus. De uma certa maneira, nós temos aqui um grande poema de gratidão, de esperança, que lembra para nós uma coisa super importante, irmão. Se você puder guardar essa informação com base nesse salmo, é tudo que eu preciso que você faça. Esse salmo lembra para nós que a nossa fé, a nossa salvação, tem raízes históricas profundas. Vou dizer mais, o que a gente tem no Novo Testamento, o que a gente tem, a revelação que Deus faz no Novo Testamento, é o desenvolvimento de promessas muito antigas, muito mais antigas do que nós. A gente leu aqui nesse salmo que tem promessas que foram feitas por Deus a Davi há 2.800 anos atrás. Então esse salmo lembra para nós que a gente tem uma relação histórica com coisas que são muito anteriores a nós mesmos. E portanto, se você me permite dizer isso aqui, o grande tema desse salmo, portanto, é contemplar o passado, o futuro e o Evangelho. Eu queria, portanto, deixar claro que a gente precisa compreender o que o reverendo Augustus comentou num livro em que ele faz comentários desses salmos. Ele falou assim, olha, se a gente não compreender de onde a gente veio, sem compreendermos de onde viemos, ou como tudo começou,
nunca saberemos o que é de fato a nossa fé. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: todo cristão é um historiador, todo cristão é um arqueólogo, todo cristão está interessado nessas raízes, porque elas dão de fato a explicação completa do que a gente ocupa hoje. Nós não podemos ignorar essa herança histórica, porque a nossa fé, a fé verdadeira, a fé em Cristo, não surgiu do nada. A fé verdadeira é uma continuação de uma revelação que Deus fez a pessoas e ao seu povo, especificamente na história. Mais do que isso, quando os peregrinos cantavam esse salmo, na ida para Jerusalém, eles estavam dizendo uns para os outros o seguinte: nós estamos aqui porque podemos descansar em fatos históricos do passado, em promessas que Deus fez e que nos atingem hoje na nossa própria vida. Isso evita a gente a cair em duas armadilhas que são muito comuns na cultura atual que nós estamos imersos. A primeira armadilha é supervalorizar o moderno e desprezar o passado. Você deve ter ouvido esse tipo de discurso. Muita gente hoje em dia olha para os eventos do passado, da história, e acaba concluindo de maneira errada, precipitada, que a gente não tem nada para aprender com eles. Eu gosto de ver alguns programas na TV que mostram as construções antigas e as capacidades de engenharia que o homem antigo tinha. Aí o pessoal vai tentar reproduzir hoje em dia, que é atacada. Porque não é tão fácil e trivial como a gente imagina. Eles tinham conhecimento, sim. Quem foi que falou que a nossa geração é a geração que sabe tudo? Isso é uma grande bobagem. Que pior é que tem gente olhando para a Bíblia nessa perspectiva, que pensa assim: olha, o Velho Testamento é complicado demais. Não dá para ficar só com o Novo, não. Não dá para ficar só com o Evangelho de João, com João 3,16. Não me entenda mal, João 3,16 é muito importante. O que eu estou dizendo é que a gente não pode achar que o Velho Testamento não tem nada para nos ensinar. A ideia de que os salmos são muito complicados, especialmente um salmo como esse, 18 versículos, uma linguagem tão difícil como essa. Não dá para ficar sem ele, não? Não dá para ficar sem ele. Ele nos interessa porque tem a ver com a nossa fé. Uma outra coisa que é muito comum hoje em dia, além de supervalorização do moderno em detrimento do passado, muita gente vive como se não houvesse amanhã. Então a gente imagina que as religiões deveriam responder apenas os problemas do aqui e do agora. Isso é muito comum nas religiões orientais, por exemplo. Só respondem os problemas do aqui e do agora. Olha, a fé cristã é muito diferente disso. A fé cristã vai muito além disso. O que ela faz é mostrar para nós que as soluções que Deus propõe na nossa vida têm um rastro, um lastro, uma rastreabilidade histórica. Ela tem a ver com as origens da Igreja de Deus. Tem a ver com como é que Deus vem cumprindo suas promessas ao longo da história e como essas promessas chegaram até nós. E mais do que isso, o que essas promessas garantem quanto ao nosso futuro? Acho que você já entendeu onde eu quero ir. Quero, portanto, mostrar que nesse salmo nós temos passado, futuro e evangelho. E ele faz uma divisão muito simples. Esse salmo foi escrito ou tem relação direta com o primeiro templo construído por Salomão em Jerusalém. Você há de se lembrar que ele faz uma obra que dura 7 anos e usa do bom e do melhor para fazer essa obra. A quantidade de ouro que ele usa nesse templo é absurdamente elevada. Se você depois quiser conferir, dá uma olhada em 1 Reis capítulo 6 e capítulo 8. Ele faz uma construção que dura 7 anos e ele começa essa construção depois que o povo sai, 480 anos depois que o povo sai do Egito. Durante esse tempo de construção, havia toda uma expectativa para a inauguração do templo. Esse salmo é
o momento em que Salomão inaugura o templo de Jerusalém. Eles então fazem a Arca da Aliança entrar no templo. Eles têm 8 dias de festa, e é uma festa, vou usar a expressão aqui, de arromba, né? Aquela festa que não deixa ninguém com a impressão de que faltou alguma coisa. Porque a gente faz algumas festas e sai de lá reclamando da festa, né? Essa festa que não tinha como reclamar. 8 dias de festas intensas, de alegria, de entusiasmo, de prazer diante de Deus. E depois então Salomão faz uma oração, a oração de inauguração daquele lugar. É isso que esse salmo se relaciona. E ele está dividido de maneira muito simples em 3 etapas. Primeiro, o salmo começa mostrando que o povo de Deus é um povo com memória. Isso vai do verso 1 ao verso 7. Depois o salmo, do verso 8 ao verso 10, mostra qual foi a oração de Salomão naquela ocasião. O que ele pede para Deus naquele momento. E por fim, ele também relembra o juramento de Deus a Davi, do verso 11 ao verso 18. Então vamos começar olhando essa primeira parte do salmo, que é o povo de Deus que tem memória. Do verso 1 ao verso 7, nós temos um exercício de memória que é feita pelo salmista na mensagem do Salmo 132. Aqui eu queria chamar a atenção para a primeira expressão do salmo. Veja lá: lembra-te, Senhor, lembra-te. É um exercício de memória que eles estão fazendo. É importante lembrar isso aqui, né? O povo de Deus não é um povo sem memória. O povo de Deus é um povo que tem memória. Não é um povo de memória curta não, tá, irmãos? Há quem diga que o povo brasileiro, e eu não sei se eu concordo com isso, é um povo de memória curta. Mas o fato é que o salmo começa lembrando para nós que o povo de Deus é um povo que não nega o valor do seu passado. Não é uma visita nostálgica a esse passado, mas é uma visita que faz eles entenderem a sua própria história, porque um povo sem memória é um povo sem história. E eles, portanto, estão trazendo à memória a história que está por trás daquele momento que eles estão vivendo. E aí, o que eles trazem à memória? O que eles lembram nesse momento? Primeiro, ele começa lembrando: olha, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. A gente sabe, irmãos, que Davi viveu uma vida repleta de provações. E a gente tem lembrado isso aqui ao longo dessa exposição dos Salmos, muitas dificuldades que ele enfrentou para servir a Deus. Podia enumerar aqui algumas delas, como por exemplo, na vida adulta dele, ele viveu boa parte dela fugindo de Saul, queria matá-lo. Problemas que ele enfrentou com seus filhos, Aminon, Tamar, Absalão, e das muitas tribulações do seu reinado. Apesar de tudo isso, o Salmo lembra também que, apesar dos problemas enfrentados pelo rei Davi, ele é um homem que amava o Senhor. Nós vemos agora no Salmo 18: oh, quanto eu te amo, Senhor. Está aqui uma verdade que ele quer trazer à memória, porque na sequência ele lembra de um juramento que Davi faz a Deus: não entrarei na tenda em que moro, não darei sono aos meus olhos, até que encontre lugar para o Senhor. O que ele está trazendo à memória aqui? Desse homem que queria construir um templo para Deus. É verdade que o Senhor não permitiu, porque ele tinha as mãos sujas de sangue, mas ele toma a decisão de realizar esse feito pelo amor que ele tinha por Deus. Vamos lembrar rapidamente essa história, porque ela é importante para nós aqui. E aqui eu vou fazer um exercício de memória com você. O que a gente tem que lembrar sobre essa história envolvendo Davi e o juramento que ele faz a Deus? Rapidamente. Quando o povo entra na terra prometida, em Canaã, o povo de Deus se esquece do Senhor. E lamentavelmente eles passam a adorar outros deuses, falsos ídolos. Nesse tempo em que o povo vai para a terra de Canaã, a Arca da Aliança se perde. Lembra que a Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus. Era diante da arca que eram feitos os sacrifícios a Deus.
Era lá que Deus estava entronizado, por assim dizer. Por isso que no verso 7 diz que estava ante os estrados dos seus pés. Qual era a ideia? Deus estava sentado no seu trono e os pés deles estavam apoiados sobre a arca. Sobre a arca havia uma tampa chamada propiciatório, em que eram derramados, aspergidos os sangue dos animais que eram oferecidos para Deus. Essa arca, que tem toda essa importância e esse simbolismo, se perde. Só para você ter ideia do que eu estou falando, né? Eu botei aqui uma imagem que não é uma réplica original, não está nem com proporções originais. Você pode comprar essa réplica no site Casa do Pastor. Não recomendo você a comprar, tá bom? Porque elas não têm mais utilidade para nós hoje em dia, você vai ver por quê. Mas a ideia é a seguinte: era isso aí, uma caixa de madeira, onde guardavam-se as tábuas da lei, coberta de ouro, com uma tampa que era de ouro também, um propiciatório. Nela haviam 2 querubins de ouro em frente um para o outro, e com as asas que se tocavam no meio da arca. Nesse tempo, ninguém ficava sabendo mais do paradeiro da arca, ela havia se perdido. Ela reaparece, fica 7 meses com os filisteus. Os filisteus pegam a arca para si, fazem uma grande bobagem, porque a Bíblia diz que quando a arca entra no templo de Dagon, que era o deus peixe dos fariseus, ou dos filisteus, o deus cai, e aí cai uma segunda vez e quebra os pés. Aí os filisteus falam assim: olha, esse Deus ali é muito poderoso, é melhor tirar essa arca daqui. E o que é pior, Deus pune, castiga os filisteus com peste bubônica e tumores, até que eles devolvem a arca. E é curioso que eles devolvem a arca pagando uma oferta de culpa. Sabe qual é a oferta de culpa? Ratos de ouro e tumores de ouro. O mesmo que eles haviam sofrido, deixa de fazer rato de ouro. Não estou dizendo isso aqui da minha cabeça, não está na Bíblia, tá, irmão? Eles fizeram ratos de ouro para dar para Deus em oferta como sacrifício pela culpa, e os tumores, porque a arca tinha trazido problemas gravíssimos para a vida do povo da filisteu. A arca então fica 20 anos em Efrata. Por isso o verso 6 comenta Efrata. Efrata, no campo de Jaar, fica esquecida ali por 20 anos. Davi então se torna rei, descobre o paradeiro da arca, faz um grande cortejo para levar a arca para Jerusalém. No caminho dá ruim, dá problema. Davi pega a arca e bota sobre um carro de boi. E aí, durante o carro de boi caminhando com a arca, o carro de boi passa lá e tropeça, a arca vai cair no chão, e Uzá tenta segurar a arca com a mão e é fulminado pelo Senhor. Aí Davi pensa assim: Deus é tremendo demais. Como é que eu vou levar um Deus assim para o meu palácio? Vai que a moda pega e quer matar todo mundo lá. Melhor não. Davi então se informa melhor da maneira certa de levar a arca. Descobre que tem lá uma maneira certa de fazer isso. Ele então leva a arca para Jerusalém, faz um cortejo com uma festa belíssima, ele vem dançando na frente da arca. E aí tem lá uma esposa dele que fica repreendendo ele. O fato é que depois ele ter experimentado esse momento de recuperar a arca e trazer de volta para Jerusalém, ele faz uma promessa, um juramento para Deus. Veja do verso 3 ao verso 5: não entrareis na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sol aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso Jacó. O que ele está dizendo aqui? Eu quero fazer de tudo que estiver ao meu alcance para que a arca do conselho da aliança tenha um lugar para repousar. Veja, isso aqui é uma linguagem exagerada, uma hipérbole aqui. Não está dizendo que ele não ficou sem dormir até que o templo foi construído. Está dizendo o seguinte: olha, eu tenho um sentimento, um desejo fortíssimo no meu coração. A coisa mais importante na minha vida, que está acima do meu conforto pessoal, é achar para Deus um lugar para ele ser adorado. A arca esteja num lugar seguro, o culto a ele seja
mantido de maneira adequada. Eu amo tanto o Senhor que eu não vou medir esforços para que essa arca seja levada para um lugar adequado. Aqui tem uma primeira coisa importante para a gente aprender com base nesse salmo, irmãos. Salomão vai se apoiar nessa lembrança, nessa memória sobre Davi, para fazer a oração que ele fará diante da inauguração do templo. Tem uma coisa importante para a gente aprender aqui com base nessa informação que o Salmo nos dá. Olha, a influência de um homem fiel a Deus é importantíssima. Lamentavelmente, a gente não tem se dado conta disso às vezes. Mas a influência de um homem fiel a Deus é muito importante sobre a sua descendência. É o que a gente está vendo aqui. Olha, imagina o seguinte, imagina que você pudesse experimentar a gratidão e a honra de testemunhar um dia um filho seu, ou um neto seu, ou um bisneto seu, orando a Deus nesses termos. Lembra-te, Senhor, do meu pai, lembra-te, Senhor, do meu avô, da minha mãe, da minha avó. Veja como eles te amaram, te serviram. Eu não mereço nada, Senhor, mas atende a minha oração, lembrando-se deles, de como eles te amavam, te serviram e suplicaram por mim. Eu não vou ter esse dia, tá, irmão? Porque talvez eu já esteja na glória. Mas que alegria poder ver um neto nosso lembrando que a gente foi um testemunho fiel a Deus, e ele se sente inspirado por esse testemunho a servir ao Senhor também. Eu recentemente ouvi isso da boca de um dos meus filhos, né? Eu enxergo Deus a partir do meu pai. Eu tremi na base na hora. Fiquei muito honrado, mas também percebi a importância dessa influência. Lembre de uma coisa, você que é pai, você que é mãe, você que ainda vai ser pai, ainda vai ser mãe. Você está deixando um referencial de temor a Deus para os seus filhos. E não despreze isso. Isso é super importante. Eu queria deixar essa palavra de encorajamento. Pais, lembrem que vocês estão deixando um referencial para os seus filhos de temor a Deus. Deixa eu dar um exemplo da história para mostrar o meu ponto. O teólogo chamado Warfield, em Princeton, ele fez um estudo para mostrar a influência de um homem chamado Jonathan Edwards sobre os seus descendentes. Edwards, para quem aqui ainda não foi apresentado a ele, foi um pastor americano que faleceu em 1758, portanto, há bastante tempo atrás. Ele foi um homem fiel a Deus, aprendeu com seu avô a importância de crer em Deus, trabalhar duro e estudar bastante. E esse teólogo chamado Warfield fez uma avaliação da influência que Jonathan Edwards deixou sobre os seus descendentes. Olha o que a pesquisa mostrou, irmãos, que coisa surpreendente. Eu não vou ler tudo não, mas olha ali a sua esquerda, né? Esquerda. Olha lá, os descendentes dele, 1.394 descendentes. 3 presidentes de universidades, senadores, juízes, advogados, médicos, professores de universidade, oficiais do Exército e Marinha, pregadores e missionários, escritores de destaque, vice-presidentes dos Estados Unidos, altos funcionários públicos e formados em universidades que viraram governadores e diplomatas. Essa é a influência do homem de Deus. Aí eles comparam com um ateu, cujo nome está aí também para você, Max Jukes. Ele era até muito famoso no tempo dele, contemporâneo de Edwards, viveu uma vida ímpia, deixando um legado desastroso. Olha o que ele produziu com o resultado da vida e do comportamento dele. Gente que morreu como indigente, criminoso, assassino, alcoólatra, e mulheres que se tornaram prostitutas. Não me entenda mal. Eu tenho que fazer essa ressalva aqui. Não significa dizer que filhos são o resultado direto da influência dos seus pais. É bom deixar isso claro. Nem estou dizendo também que o futuro da nossa vida é determinado pela descendência que nós participamos. Entretanto,
Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que homens e mulheres fiéis a Deus influenciam sim as demais gerações. Então esse salmo começa lembrando que o povo de Deus tem isso na memória. Os meus irmãos do passado estimulam e encorajam a mim a continuar vivendo para a glória de Deus. É nisso que Salomão vai se apoiar para fazer a oração que ele fala na inauguração do templo. Isso me leva então ao meu segundo ponto do sermão. Como é que ele então inaugura? Qual é a oração que ele faz? Ela está representada para nós no verso 8 até o verso de número 10. Vamos olhar de perto qual é a súplica que ele faz a Deus. Se você quiser conferir, essa mesma oração está representada para nós segundo Crônicas capítulo 6. Lá nós temos inclusive mais detalhes do que aconteceu nessa inauguração. Mas o que está acontecendo agora é o seguinte: o templo está pronto, a obra se encerrou, e agora a arca será trazida para dentro desse lugar, que era de fato o lugar que Davi havia jurado para Deus que faria, que Deus não permitiu que ele fizesse, porque ele era um homem sujo, com as mãos sujas de sangue. E ele promete para Davi: olha, um filho teu vai fazer esse templo. E é Salomão quem faz, até porque Davi prepara todo o ambiente para essa obra acontecer, já providenciando material em abundância para a obra se dar. Então, Salomão começa a oração dele no verso de número 8. Levanta-te, Senhor. Que coisa curiosa, né? Está dizendo para Deus: levanta, Senhor. Por que está usando essa linguagem? Ele está dizendo assim, como se Deus estivesse sentado aguardando o tempo todo esse momento. Deus estava aguardando. Davi jurou pelo amor dele a mim, e agora o filho dele vai fazer, e chegou a hora então de Deus se levantar. Levantar para quê? Veja lá o verso 8. Entra no lugar do teu repouso, e tu e a arca de tua fortaleza. Primeiro pedido que ele faz é: Senhor, entra no lugar do teu repouso. Por quê, irmãos? Lembra? A arca andava perambulando de um lugar para o outro. A arca era a representação da presença de Deus. Onde a arca ia, o Senhor ia também. E agora, como a gente já viu aqui, lá no passado ninguém sabia onde ela estava. Ela parou no campo de Jaar, em Efrata, andou com os filisteus antes disso, mas agora ela tem um lugar definitivo. Agora ela pode entrar para ocupar o lugar do seu repouso. E veja bem, é muito importante a gente entender essa linguagem do Salomão aqui. Não quer dizer que Deus precisa de um lugar para repousar. Né? A gente sabe que Deus é aquele que não se cansa, não se fatiga. Né? Ele não dormita o guarda de Israel. Não é a ideia de que Deus precisa de um lugar para descansar. Nem tampouco que ele habita em templo feito por mãos humanas. Se você quiser conferir depois comigo, 1 Reis 8, 27, Salomão inclui nessa oração o seguinte: habitaria Deus na terra? Deus habitaria na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então não há aqui a linguagem que Deus está agora tendo um lugar para repousar e que Ele habite em lugar feito por mãos humanas. O que essa linguagem então está nos ensinando? Está dizendo o seguinte: aquele vai ser o lugar na história onde as pessoas buscariam a Deus. É nesse lugar que Deus vai passar a ouvir as orações do seu povo. É nesse lugar que Deus vai encontrar com o seu povo. Por isso a súplica dele é: entra, e a tua presença e o teu poder simbolizados pela arca da aliança. Segundo pedido que ele faz, verso 9: vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Interessante, né, irmãos? Ele está dizendo assim: todos aqueles que vão ministrar diante de ti devem estar vestidos adequadamente. Quem são esses aqui? Aqueles que ministram louvor, adoração, ensinam a palavra de Deus e vão fazer os sacrifícios. Que eles se vistam. Veja que ele fala de uma coisa interessante: vistam-se de justiça.
Salomão sabe que, para aquele tempo, as pessoas tinham que usar roupas específicas para essas posições. Hoje não precisa mais disso não, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Mas naquele dia, naqueles tempos, os sacerdotes tinham roupas específicas. Ele está falando assim, não é dessa roupa que eu estou falando. Estou falando de uma outra coisa mais importante, por assim dizer. A justiça aqui é santidade, temor, seriedade, para ministrar a Deus o louvor e a adoração que Ele é digno de receber. Você entende isso, irmão? Que a gente precisa compreender diante de quem nós estamos quando nos apresentamos ante a sua presença para adorá-lo. Vistam-se de justiça, do temor, da santidade, da seriedade. Terceira coisa, exultem os fiéis. Ele pede também que os fiéis exultem. Aqueles que amam, que são fiéis a Deus e que estão presenciando este momento. Eu fico imaginando aqui naquele santuário, o tempo estava lotado. Não tinha telão para poder transmitir para quem estava lá de fora, né? Então tinha que estar todo mundo lá dentro, estava lotado. Gente, para usar a expressão, saindo por onde não havia mais espaço. A reunião desse povo junto é alvo do pedido dele, que esses fiéis exultem, encham-se de alegria com a chegada do Senhor. Encham-se de alegria com a presença de Deus. Mas afinal de contas é isso que importa, não é? É isso que importa. Vamos pensar aqui juntos. Se o Senhor não estiver no templo, os fiéis não irão exultar de alegria. Você entende que a razão da nossa alegria, do nosso prazer, do nosso gozo, de domingo após domingo, nos reunimos nesse lugar para adorar, é a presença santa do nosso Deus. Mas não há nada que seja mais importante do que isso. Ele se faz presente entre nós. Eu e você deveríamos contar as horas para que esse dia chegasse o mais rápido possível, para estarmos juntos diante dele. O culto é exatamente isso. O povo de Deus que se encontra com o seu próprio Deus na adoração pública. É disso que ele está falando, que o povo exulte na tua presença. Deixa eu fazer um comentário aqui paralelo. Como é que você devia fazer essa exultação entre a gente, irmãos? Me perdoe fazer esse comentário aqui paralelo. Eu queria que a gente entrasse aqui com uma alegria indizível, cheio de glória, pelo privilégio de estarmos juntos para adorar o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém. Que esse amém vire alegria e entusiasmo. Salomão está pedindo isso porque ele sabe quanto isso é importante para a vida do povo de Deus. E por fim ele fala: ora também por mim, Senhor. Veja lá o verso 10. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Aqui ele está fazendo uma menção a ele mesmo. E agora lembrando mais uma vez de Davi. Por amor de Davi. Se depois você acompanhar a vida de Salomão, você vai ver que muitas vezes Deus poupou Salomão por amor de Davi. Ele ficou no reino, apesar da desobediência dele, ficou no reino por amor de Davi. Ele está agora lembrando que Deus não me despreze. Ungido aqui, irmãos, no verso 10, não despreze o rosto do teu ungido, é uma referência ao próprio rei, tá? Lembra que os reis eram ungidos para serem reis. Havia lá um momento em que ele era reconhecido como rei pelo sacerdote ou pelo profeta. No caso do rei Salomão, ele foi ungido rei pelo sacerdote Zadok. 1 Reis 1,39. Ele está falando assim: lembra de mim, Senhor, não me despreze, me dá sabedoria para que eu possa governar o teu povo, me dá a tua graça para que eu possa realizar o meu papel para a glória do teu nome. Não me abandona, preciso do Senhor para governar essa nação. Então ele faz 4 pedidos que eu vou relembrar rapidamente. Senhor, entra no templo. Sacerdotes, pratiquem em vivo a justiça. Povo de Deus, alegre-se com a presença do Senhor no culto. 4, Senhor, não despreze o teu ungido. E ele então termina o salmista, apontando o juramento que Davi, ou melhor, que Deus fez para Davi. E eu vou para esse ponto para caminhar para o encerramento do sermão. Ele também lembra para nós, além dos pedidos que ele faz,
que ele também quer trazer à memória o juramento que Deus fez a Davi. E aqui temos um elemento histórico importantíssimo para a nossa fé. Eu temo que muita gente hoje em dia não entenda o que está sendo ensinado aqui no Salmo 132 para a vida de cada um de nós. Por que ele traz à memória esse juramento que Deus faz a Davi? Veja o verso 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Por que isso aqui é importante para nós? Lembra uma coisa, quando Davi, por amor a Deus, decide construir o templo, ele fala isso para o profeta Natan, e Natan diz que Deus tem uma mensagem para dar para Davi. A mensagem de Natan é assim: Davi tem duas notícias para você, uma boa e uma má. Qual você quer ouvir primeiro? Isso aqui é minha tradução, tá bom? O que ele fala? Me fala a má primeiro. Aí Natan diz assim para ele: olha, você não vai construir o templo, ele vai fazer isso no filho seu. Então diz a boa agora. A boa é a seguinte: de você, Davi, virá aquele que vai se sentar no trono de Israel e vai ser rei eternamente. Só que tem uma condição, tá, Davi? A condição está no verso 12. Se os seus filhos guardarem a minha aliança. Olha, se eles guardarem, não vai faltar um filho seu que se sente no trono de Israel. Mas depois que Davi recebe essa promessa, esse juramento de Deus, isso foi feito de graça, tá, irmãos? De graça. Davi tomou a decisão de fazer o templo, e Deus responde dizendo assim: eu vou te dar uma coisa muito melhor do que você imaginava. Curiosamente, Davi vai fazer uma oração, talvez seja uma das orações mais belas da Escritura Sagrada. Em 2 Samuel 7, eu não vou ler toda a oração, mas eu vou ler um pedaço dela que diz assim: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa para que tenhas me feito o rei? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Isso é instrução para todos os homens. Ó Senhor Deus, o que ele está dizendo aqui? Pode sim, Senhor, não bastou virar rei? Agora tu estás me dizendo que eu terei a descendência que ocupará o reino por toda a eternidade. Isso é um negócio tão tremendo que todos os homens têm que saber disso. Olha, é importante a gente guardar uma coisa aqui: de quem que Deus está falando com Davi nesse momento? De quem? Quem é aquele que está sendo apontado aqui como aquele que cumprirá essa aliança davídica, essa promessa feita a Davi nesse momento? Que bom, irmãos, a resposta é uma só: o Senhor Jesus Cristo. E veja aí, eu vou ter que provar isso para você, e vou fazer isso de maneira muito rápida. Primeiro, nenhum dos filhos de Davi, com exceção de Cristo, foi capaz de cumprir a condição da promessa. Qual é a condição da promessa? Guardarem a minha aliança. Vamos lembrar aqui como foi a história dos descendentes diretos de Davi. Ninguém foi capaz de cumprir a aliança, começando por Salomão. Salomão cometeu vários erros, se desviou no fim da sua vida, se envolveu com várias esposas que levaram ele à idolatria de outros ídolos, e ele morre não se voltando para os caminhos do Senhor, apesar da influência do seu pai. Ele tem um neto chamado Roboão. Foi tão insensato ele que dividiu o reino entre norte e sul. Também fez um monte de bobagens. O bisneto dele, Abias, também foi um rei desobediente a Deus. Eu não vou ter tempo de ficar falando aqui todo mundo, tá? Mas se você depois quiser olhar, todo mundo tem problema. Eu e você também, tá? Todo mundo tem problema. É para lembrar uma coisa para nós. Olha, Deus foi permitindo que se mostrasse com a história desses descendentes de Davi, que nenhum deles era capaz de cumprir o cumprimento, a exigência da aliança.
Chega uma hora, irmãos, que Deus se cansa de tanta rebelião, de tanta desobediência. O povo é levado cativo para Babilônia, para Samaria. A arca se perde mais uma vez. A presença de Deus e a glória dele saem de Israel e ela nunca mais é encontrada até hoje. Nós não sabemos até hoje onde a arca está, depois desse sumiço. Para lembrar, a primeira coisa que é a seguinte: Cristo, somente Ele, cumpriu a lei, guardou toda ela, não quebrou um único mandamento em momento algum da sua vida. Ele é aquele que de fato guardou a aliança que estava guardada dentro da arca, representada pelos 10 mandamentos, de maneira perfeita. Ninguém além dele. Segunda coisa importante é que a Bíblia lembra para nós o tempo todo que Jesus é o descendente de Davi, o filho de Davi. Deixa eu fazer um exercício com você, que você talvez fique bastante surpreendido. Qual é o primeiro nome que aparece no Novo Testamento? Mateus capítulo 1, verso 1. Quem já sabe que eu comentei não vale, tá? Primeiro nome que aparece no Novo Testamento: genealogia de Jesus, filho de... Olha que coisa curiosa. Primeiro nome é Jesus, seguido de Davi. Qual é o último nome que aparece no Novo Testamento? Só para você começar a ter uma pista. Qual é o último nome? Fale. O último nome é Jesus. Apocalipse 22, versículos 32 e 36. E qual é o último nome da Bíblia? Davi. Então o Novo Testamento começa com Jesus, seguido de Davi, e termina com Davi, seguido de Jesus. É para lembrar para nós que ele é a raiz de Davi, que ele é o descendente de Davi, é ele quem cumpre de maneira completa e total os requisitos da aliança, e é por ele, e somente por ele, que Deus abençoa, salva, reconcilia os homens consigo mesmo. O apóstolo Pedro, eu quero ler esse texto com você, faz menção a isso em Atos 2, do verso 29 ao verso 32. Abra lá. Atos 2, do verso 29 ao verso 32. Ele diz assim, no sermão que ele prega no dia de Pentecostes: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, quem é profeta aqui? Davi. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Veja o verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Traduzindo aqui, Jesus é o filho de Davi, que ressurge dos mortos, sobe aos céus, senta-se à direita de Deus para cumprir todas as promessas feitas a Davi e todas as promessas feitas no Salmo 132. Quais são as outras promessas? Volta lá, eu termino com isso. Do verso 11, ou melhor, do verso 13 ao verso 18, a gente tem outras promessas. Que a gente vai compreender ao olhar essas promessas. Eu não vou lê-las de novo, você já deve ter visto elas comigo na leitura anterior, que o cristianismo é o cumprimento de todas essas promessas na pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu tentar fazer isso rapidamente com você. Essa imagem aqui lembra para nós o que estava previsto nas promessas davídicas, né? Então, os eventos que eu faço menção.
dinastia eterna, reino eterno, trono eterno, domínio eterno, descendência eterna. Olha, lembre que aquele que ocupa o lugar do descendente que cumpre essas coisas, e pode ser agora o mediador dessa aliança, é o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero lembrar para você algumas coisas sobre Cristo que estão relacionadas com essa aliança davídica. Rapidamente. Primeiro, Ele é o templo de Deus, irmãos. Jesus Cristo é o templo de Deus. De que maneira? Deus entrou de uma vez por todas na história da humanidade através do seu Filho. Lembra que a gente viu essa manhã? Deus falou no passado muitas vezes aos pais, mas agora falou de maneira determinante, final, decisiva, pelo seu Filho. Significa dizer, portanto, que nele, como diz o apóstolo Paulo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O templo do Velho Testamento, o templo de Salomão, era uma figura de Cristo que apontava na direção dele. E quando Cristo vem, Deus habita plenamente entre nós. Eu não sei como é que tem gente querendo reconstruir o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Quem mandou destruir foi o próprio Deus, irmãos. Porque acabou esse negócio do templo, já superamos pela chegada de Cristo. Ele é, portanto, o templo de Deus, o templo físico foi destruído. E agora Deus habita naqueles que estão ligados a Cristo, porque Ele é aquilo para o qual o templo apontava. Segunda coisa importante, não precisamos mais da arca. Por isso que eu brinquei dizendo, não compre aquelas réplicas, não precisamos mais dela. Inclusive ela desapareceu. Nem Indiana Jones saiu de uma praia. Nem Indiana Jones. É um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, que agora está firmada em promessas maiores, que não são seladas com o sangue de animais, são seladas com o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é mais aquele sangue que ela derramava sobre a tampa do propiciatório uma vez por ano. Não. Agora nós estamos selados pelo sangue de Cristo. Esse sangue, portanto, é pleno, completo, final, total, definitivo. É importante que a gente lembre dessas coisas. As igrejas evangélicas estão amarradas nesse tipo de rituais veterotestamentários equivocados, porque não compreendem o cumprimento das alianças davídicas em Jesus. Você vê que a nossa igreja não faz essas coisas aqui? Porque não tem esse tipo de ritual. Ninguém fica aqui com um chofar, né? Chofar, roupa sacerdotal. Está tudo superado, irmão. Tudo superado. Até o cabelo, o Salvador está batendo pau para mim ali, tá vendo? Está tudo superado. A gente agora não tem mais nenhuma relação com aquilo que foi sombra do que Cristo é o cumprimento. Veja, essa história é importante para nos fazer entender de onde viemos. Mas agora estamos na fase adulta da fé cristã. Agora Cristo cumpre aquilo para o qual a arca apontava. Tem mais. Todo o povo de Deus é feito agora de reis e sacerdotes. Nós agora todos ministramos diretamente ao Senhor, sem sacrifícios de animais, mas com base no sacrifício perfeito, vicário, substitutivo e pleno do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos acesso direto a Deus. Então não tem oração forte, irmão. Não tem corrente de libertação. Corrente não liberta, corrente atormenta. Me permita dizer isso aqui. Nós temos acesso direto a Deus por meio de Cristo. A sua oração não é mais ou menos poderosa do que a minha, porque nós somos mediados pelo mesmo mediador, que está agora à destra de Deus o Pai e intercede por nós. Portanto, adoramos a Deus como igreja nessa manhã, porque tudo que está nesse salmo se cumpriu em Jesus Cristo. Deus entrou no seu templo, Cristo. Seus sacerdotes se vigilam de justiça, da justiça de Cristo. Eles agora são um povo que se alegra na presença dele. E a arca que apontava para Jesus encontrou o seu repouso. Ele decidiu abençoar Sião, e do descendente dele veio aquele que se assentou
não só no trono de Israel, mas no trono de todo o universo. Cristo se sentou no trono de todo o universo. Então o cristianismo, para retomar meu ponto lá no início do sermão, é a compreensão de que Deus cumpriu todas as suas promessas. E que o cumprimento, o desenvolvimento, o desabrochar dessa história, o seu clímax, o seu ponto máximo, é a vinda do Senhor Jesus a esse mundo. Para de fato tornar eu e você alvo da graça, do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Eu me permita fazer aqui algumas aplicações. A minha imagem com Jesus no meio, a aliança sendo apontada para Ele, o sacerdócio universal apontado para Ele, a habitação de Deus apontada para Ele. Então a gente tem que lembrar que isso tudo aí está resumido na pessoa e na obra de Cristo. Então deixa eu terminar fazendo aqui 4 aplicações rápidas. Primeiro, irmãos, nós não temos direito de nos sentirmos nesse mundo como gente jogada, sem passado e sem futuro. Olha, um cristão não pode viver assim, irmão. Se está vivendo assim, ele é um péssimo exemplo do que o Evangelho lhe oferece. Permita dizer isso para você com todo carinho do mundo. Cristãos que ficam o tempo todo achando que a vida deles não tem nada de importante, não tem sentido, é tudo, está tudo perdido. Não, irmão, pelo amor de Deus. Veja, nós não concordamos com William Shakespeare. Numa peça dele diz assim: a vida não passa de uma história contada por um idiota, cheio de som, fúria e vazia de significado. Nós não acreditamos nisso. A vida não é uma história contada por um idiota, cheia de fúria, vazia de significado. Não! Nos reunimos aqui, domingo após domingo, diante do poderoso de Jacó, para lembrar que Ele é fiel às suas promessas, que Ele nos guia, nos protege. Como diz aquele belíssimo hino: Tu és fiel, Senhor, pleno poder aos teus filhos darás, tu nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Lembre que o Salmo 132 é um testemunho importante da nossa esperança, mesmo no mundo que vive em desespero. Atos de Deus do passado estão entrelaçados com promessas de salvação, descanso e restauração para nós. O Salmo 132 é uma miniatura, por assim dizer, do grande eixo: criação, queda, redenção e consumação. Segunda aplicação que eu faço: oremos pela prosperidade da igreja. Façamos a oração de Salomão a nossa oração. Venha gritar conosco, Senhor. Faz com que o teu povo se alegre e exulte em ti. Olha, amados, a gente é parte desse povo e oramos para que Deus cumpra em nós as suas promessas. Significa dizer que a gente lembra da fidelidade, da piedade daqueles que viveram antes de nós, mas ao mesmo tempo suplicamos que Deus faça de novo na história aquilo que Ele já fez em outros momentos. Orações são sempre assim, né, irmãos? A gente está orando meio que dizendo para Deus: Senhor, faz de novo o que o Senhor já fez antes. Cumpre a tua palavra, porque eu sei que tu és fiel. Então, oremos pela prosperidade da igreja. É uma outra lição que eu acho que vale a pena a gente guardar. E a última, a penúltima. Lembre que a gente só pode chegar a Deus por causa do Senhor Jesus Cristo, o descendente verdadeiro de Davi. Significa dizer o seguinte: se Jesus não tivesse realizado o sacrifício completo e perfeito, se Ele não tivesse cumprido perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, sem quebrar um único mandamento, não haveria salvação para nenhum de nós. Nenhum pregador teria o que pregar em termos de esperança. Nós teríamos apenas que lamentar, mas graças a Deus, louvado seja o nome bendito do Senhor Jesus Cristo, que não apenas cumpriu perfeitamente as exigências da lei
da aliança davídica em nosso lugar, mas trouxe redenção para a nossa vida. Amado, quando a gente confia em Jesus, nesses termos, a gente não só entende o significado do Salmo 132, não. A gente encontra deleite para a nossa alma. A gente encontra paz para o nosso coração, descanso para a nossa vida. Nós não passamos mais a viver a nossa vida como uma história sem rumo. Sabemos da restauração de todas as coisas. O que Ele fez em nosso lugar nos garante redenção, descanso, esperança para todas as tragédias, para todos os problemas que a gente pode enfrentar na vida. Volte-se sempre para Ele, com fé e arrependimento. Somente assim, você vai perceber que o passado e o futuro se conectam numa mistura santa e bendita de gratidão e de muita esperança. Muita esperança. Permita-me dizer uma última coisa. E eu faço isso com todo o carinho do mundo pela vida de cada um de vocês. Esse salmo também é um chamado para a gente abandonar a superficialidade e a mornidão espiritual. Eu estou aqui olhando uma congregação repleta de irmãos, amigos, e eu quero ser muito honesto com muitos de vocês. Sabe o que eu percebo em muitos de vocês? Um certo desinteresse para essas coisas. Percebo uma certa frieza e superficialidade, uma mornidão. Eu queria pedir para você que já passou da hora de você levar mais a sério em sua vida as coisas do Senhor. De verdade, irmão. Esse salmo lembra para a gente que tem que aprender a viver mais a cada dia e a cada semana como discípulo de Cristo. Já passou da hora da gente ser apenas um crente de final de semana, que vai para a igreja, volta para casa, vai para a igreja, volta para casa, para a igreja, volta para casa, para a igreja, volta para casa. Mas olha, a gente gasta tempo lendo, estudando, meditando as Escrituras Sagradas, conhecendo as promessas de Deus para a nossa vida, irmão. Permita dizer isso, as histórias da Bíblia não estão aqui em vão. Elas nos foram dadas para que a gente conheça a Deus, conheçamos a nós mesmos e saibamos o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai na eternidade. De fato que a gente perceba que esse salmo está levando a gente a compreender que a gente precisa ser mais consciente da nossa própria herança, mais consciente das nossas origens, mais consciente de onde eu vim e para onde eu vou. E veja, é isso que esse salmo está nos suplicando a fazer. Para de viver superficialmente a vida cristã. Se aprofunda nas coisas. Começa a gastar tempo com elas, a se dedicar a elas, a buscar conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra, viver de maneira mais intensa essas verdades que você alcançou. De fato, o que a gente deseja como fruto dessa exposição, não sermos pecadores que lutam para ser santos, mas santos que lutam para se livrar dos seus pecados. Você entende a diferença entre essas coisas? Eu não quero ser um pecador que luta para ser santo. Não, eu sou santo e luto para ficar livre dos meus pecados. Portanto, que o chamado desse salmo é a gente compreender que a gente precisa abandonar de vez a brincadeira de ser cristão e passar a ser sério nessas coisas, levando sério aquilo que a Bíblia diz para nós. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor e a gente termina a exposição desse salmo nessa noite. Pai Santo, ajuda-nos, a obra do Teu Santo Espírito, a compreender as implicações
profundas de um salmo como esse para a nossa vida. Nossa fé tem raízes históricas. E nós não queremos viver apenas superficialmente compreendendo essas coisas. Queremos saber das nossas origens. Saber do legado que a Tua Palavra nos ensina sobre as promessas feitas no Velho Testamento, as histórias relacionadas com o Teu povo, com homens e mulheres que estimulam e encorajam a gente a continuar servindo ao Senhor com amor, com dedicação, com empenho. Nos perdoa se temos falhado nisso. Ajuda-nos a deixar para os nossos filhos, netos e bisnetos um referencial de temor a Deus. Ajuda-nos a levar mais a sério em nossa própria vida o compromisso que temos contigo. Nos perdoa se temos falhado nisso, Senhor. Nos perdoa pela nossa superficialidade, a nossa amor. Queremos amar apenas o Senhor. Apenas o Senhor. E ninguém além do Senhor. Ajuda-nos a compreender a bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque temos eterna redenção. Aquele que cumpriu cabalmente todas as exigências das promessas feitas a Davi. Ele que é o filho de Davi, a raiz de Davi, ele está agora assentado no trono, ressurreto, glorificado. A ele nós adoramos, a ele nós rendemos graças, ele é a nossa redenção. Enche o nosso coração dessa esperança. Dá-nos a certeza quanto ao nosso futuro cada vez mais. E nos faz viver o tempo breve que temos sobre a vida, sobre a terra. Efêmero, temporário, passageiro, para a glória do teu nome. Chama aqueles que estão aqui essa noite que não foram ainda alcançados pela tua palavra, que eles se arrependam. Voltem-se para Cristo para encontrar nele descanso, paz, redenção para as suas próprias vidas. E que agora, o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, a raiz de Davi, o filho de Davi, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja convosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. A gente tem ainda uma agenda agora rápida de